Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Anderson Colucci aqui, do canal Dois Malucos na Itália. Como alguns já conhecem minha história aí pelo canal do Vini Portieri, que é um dos melhores canais de toda a Itália, quiçá do mundo. Abraço, Vini, você é o cara. Gente, é o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo inspirado num dos últimos vídeos do Vini aí, sobre o casal aí com 3 filhos que deu errado no Piemonte. Deu errado no Vêneto, que saiu do Piemonte e veio pro Vêneto. E coincidentemente, eu estou há 15 dias mais ou menos aqui na minha casa, mas há um mês no Vêneto. Eu fiz a mesma coisa, uma história muito parecida com a deles, com a diferença de que eu não tenho 3 filhos, eu não tenho nenhum, mas eu tenho 2 cachorros, sendo um deles um pastor alemão. Sim, que eu trouxe do Brasil. Tem vídeo no canal do Vini e tem vídeo no meu canal também, acompanha pra você ver, deixa o seu comentário pra você ver a loucura que a gente fez. Realmente isso dá nome ao canal, né? 2 malucos na Itália, que é eu e minha esposa, e 2 cachorros, 2 e 2. Enfim, aconteceu o seguinte: o Vêneto, o Piemonte, tá passando por uma crise muito grande. Quando você vê nos grupos aí gente elogiando, venha pra Itália, não sei o que lá e tal, você vai ver que geralmente são intermediadores ou amigos de intermediadores, entendeu? Eu já tive discussões em grupos por isso, entendeu? Os caras falam que não, mas como que tá sem emprego e não sei o que, ou não gosta de trabalhar, ou tá escolhendo. Cara, o Piemonte está horrível. Eu sou do setor de metal mecânica, que é o melhor do Piemonte, e eu estava desempregado, estava muito, muito ruim. Até que o telefone simplesmente parou de tocar, nenhuma agência me ligava, e eu cheguei a ver um emprego, mas era bem longe da minha casa. E o cara queria pagar o famoso 1.200, que é 1.200 euros. Cara, é muito pouco, é ruim. E eu falei, é agora. Pensei igual o cara, é agora. Tô recebendo uma mixaria do NASP, né, que é o seguro-desemprego daqui. Então eu falei pra minha mulher, eu vou pro Piemonte, vou pro Vêneto. Como eu pago um aluguel barato aqui no Piemonte, minha esposa trabalhando 2 vezes por semana numa casa de família, a gente conseguia se manter. O que eu fiz? E aí, pai de vocês aí, tô contando a minha experiência. Pode deu certo pra mim, pode dar certo pra você, pode dar muito errado, como deu pro casal aí. Em vez de alugar Airbnb, eu comecei a ficar ligado em casas. A diferença é que eu tinha também um contato no Vêneto, de um amigo. Mas o contato desse meu amigo era de procurar alguma coisa pra mim. Irmão, se souber de casa, emprego e tal, você me fala. Era esse o contato. Aí ele achou o contato de uma moça, uma senhora que tem uma casa que estava alugando 2 quartos. Ela já tinha alugado e sobrou um. Aí eu entrei em contato e aluguei com ela. Era 300 euros mais as despesas, que gira em torno dessa faixa, mas tem alguns lugares que é mais caro. Você vai ver aí, vocês vão pesquisar, você vai ver o famoso aluga-se estança, entendeu? O cara aluga ali uma sala, um quarto pra você. E aí você divide a cozinha, o banheiro, enfim. É complicado, não é muito legal não. Mas, é isso. Aí eu peguei e aluguei esse quarto e cheguei, não lembro se foi meio-dia, 1 hora, no mesmo dia, assim, são 430 quilômetros de distância da minha cidade, Cornier, perto de Rivarolo ali, Ivrea, até Treviso. Treviso não, ali é Macerata sul Piave, mas é província de Treviso, aqui no Vêneto. Aí eu cheguei, já fui para as agências de emprego, mal guardei minhas coisas e tal. Fui para as agências, já entreguei. E cara, aquela Itália que você vê os influenciadores vendendo sonhos lá de tem emprego, sobrando, faltando mão de obra, bababá. É aqui, entendeu? Não é a Itália, entende? É o Vêneto. Aqui tem muito, muito emprego. E é realmente verdade. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu não tô vendendo curso, não tô vendendo nada. Eu tô te contando a minha história. Eu realmente nunca vi isso na minha vida. Então eu saí de um Piemonte onde o telefone não toca, onde fazia contrato de 1 semana, 2 semanas, 4 meses, entendeu? Eu fiquei 4 meses numa empresa, foi meu recorde, não, 6 meses, 5 meses mais 1 semana, foi o recorde que eu fiquei numa empresa. Aí depois fiz contrato de 2 semanas, enfim, minha mulher fez contrato de 2 dias, então a gente simplesmente cansou disso, por isso viemos pra cá, beleza. Aí chegando aqui, na primeira semana eu já arrumei emprego e depois não conseguia atender mais telefone, porque o que acontece? Eu não sabia como era, entendeu? Então assim, eu fui em várias agências, não fui em todas, fiz umas 4 agências, talvez 5.
e arrumei. Então assim, depois que arruma, continua as que você chamou, entendeu? Então arrumei emprego em uma, no outro já tinha passado na entrevista, só que aí me ligou, eu arrumei emprego às 10, fiz entrevista às 10 da manhã numa empresa, às 11 ela me chamou no telefone. Lá pro meio de meia, uma hora, quando eu tava almoçando, uma outra que eu fiz entrevista no dia anterior me falou que eu passei também na entrevista. Detalhe, eu não sou especialista. Sou vidraceiro, mas no Brasil, entendeu? Aqui eu não atuei na minha área. Então, assim, eu sou peão de fábrica, não sou especialista em nada, entendeu? Aqui. Então, como operário, peãozão de fábrica, ainda assim eu não, não conseguia atender de tanta gente que chamava, entendeu? Tipo, chegava a incomodar, sabe? Eu tava fazendo curso de segurança e ligando a agência de emprego, sabe? E aí passei nessas duas, depois me ligou uma outra agência interessada também num trabalho, enfim, mas aí eu já tava trabalhando, como eu falei, na primeira semana eu já arrumei, comecei na segunda semana, e aí passou a luta da casa. Isso é totalmente verdade. Aqui é beira o milagre mesmo, entendeu? A casa. Então você tem que ter contatos, contatos. O maior jeito de você conseguir não é pela agência, não é chegando e batendo porta em porta, não, é contatos, entendeu? Que é o famoso assim, o cara vai sair do apartamento dele e aí entra outra pessoa no lugar, entendeu? Você fala, ó, eu tô na fila tal, pá, e eu entro. O cara fala, ó, eu tô saindo. Então você conhece um cara que vai falar, ó, fulano vai sair do apartamento dele. É aí que você entra, entendeu? Se eu não me engano, é o negócio lá das caparras, sabe? Que é o calção. Você tá ali com os dois calção e tal. O cara quer o calção dele de volta, pode sair antes e põe um cara no lugar dele. Se eu não me engano, é isso daí, entendeu? O cara ajuda o proprietário ajuda ele, devolve os calção, põe outro lugar, é só alegria, entendeu? Então esse é o principal jeito. Chegando aqui, só que o meu, eu posso seguramente falar que foi um milagre, porque você pode perguntar pra qualquer pessoa do Vêneto se é normal isso, entendeu? Eu aluguei casa, eu aluguei a estância que eu falei lá, o quarto, né? No dia eu mudei, acho que 1 ou 2 de fevereiro, se eu não me engano. Dia 14, 14 ou 15, 16, enfim, lá pro dia 15, entendeu? Dia 2 de fevereiro, dia 15 eu tava levando minhas coisas pra casa que eu ia mudar e ir lá buscar minha esposa e meus cachorros, entendeu? Quem que muda pro vento arruma casa em 15 dias. Então, o que aconteceu? Eu fui para uma igreja, certo? Aqui no Vêneto, em Treviso. E aí comecei, falei, pessoal, preciso de ajuda, se você souber de alguém aí, né? Vieram conversar comigo, sou visitante e tal, tô procurando aqui e tal. Eu sou evangélico, então procurei uma igreja evangélica que eu já ia frequentar mesmo, e, entendeu? E fiz meus contatos e falei lá pro pessoal, se soubesse de alguma coisa para avisar, por favor e tal. Aí o pessoal, esse rapaz, muito legal que me ajudou, seria eternamente grato, conversou com um cara ali mesmo, entendeu? Enquanto eu conversava com o pastor, esse rapaz conversou com outro cara, e aí falou, ó, esse cara parece que viu uma mulher que tá alugando. Eu falei, ah, beleza, depois me passa o contato. Fui pra casa. À noite, ou no dia seguinte, não lembro, ele me mandou o contato dessa pessoa que estava alugando a casa. Aí eu cheguei, vim aqui, uma brasileira. Ela tinha duas, na verdade, uma muito pequena, que aí não ia ser ruim para meus cachorros e tal, e tinha uma grande, muito cara, entendeu? Estoura assim o orçamento, só que você não tem muita opção, entendeu? Até você ter sua casa e tal. E ainda mais no caso de cachorros, entendeu? Não tem muita opção. E é como eu falei, aqui tem muito emprego e isso me deixou mais animado. Então eu falei, ah, vale a pena. E o salário é um pouco maior. Aí eu peguei, beleza. Aí eu falei pra ela, só que assim, não tem a busta paga, que era um dos documentos que ela exigiu, entendeu? E não tem contrato indeterminado. Acabei de arrumar um emprego e tal. E. Mas eu te mandei meu contrato, meus documentos. Enfim, mandei, ela não respondeu nada, sabe? Isso me deu uma desanimada, mas ao mesmo tempo me animou, porque eu falei pra minha esposa, ó, lá no Piemonte, né? Falei, ó, a mulher não respondeu nada, mandei os documentos, mandei o meu contrato inteiro, ou seja, no meu contrato tá constando que eu não recebi ainda, que eu acabei de entrar na empresa, entendeu? Não sei o que vai ser, que ela vai achar, enfim. Só que ela diria não na cara, né, irmão? Pensa, a pessoa, não tem emprego, não sei o que lá, não vou alugar, entendeu? E nisso, eu tinha feito um propósito com Deus que eu falei assim, que eu não queria pagar um segundo aluguel lá do quarto, entendeu? Se não desse certo, eu ia tornar pro Piemonte e continuar a minha batalha lá em busca de emprego. E aí minha esposa, eu não sabia, ela falou que tinha feito um propósito também.
Essa mulher que não respondeu nada nas mensagens me ligou num belo dia assim de manhã, eu não tava esperando tal, e ela falou: ok, tá certa a casa então, tá? Já vou bater os documentos. Eu liguei pra minha mulher, falei com ela, e a minha mulher falou: ah, o meu propósito tinha sido pra ter alguma resposta até amanhã de casa, entendeu? Eu falei: nossa, realmente surreal. E eu acredito que ela não tinha me contado mesmo. E aí aconteceu isso, então a gente mudou, entendeu? É muito caro, não é o ideal de jeito nenhum, mas dá pra pagar, entendeu? Com dois trabalhando, e aí você tem mais tempo pra você procurar outra coisa, entendeu? Então esse é o recado que eu dou, sabe? Tenham fé em Deus, independente de religião que você acredite, aconteceu comigo, entendeu? Porque muitas vezes a gente busca também o que não é da vontade de Deus. Então eu queria a vontade de Deus, sabe? Eu vou ficar batendo a cabeça na parede. Se não for a vontade de Deus que eu fico aqui, eu ia embora, entendeu? É só isso que eu queria. E aconteceu, cara. Aconteceu. Eu saí antes lá do mês de aluguel, ou seja, paguei um mês adiantado, mas nem usei o mês. Moça extremamente gentil. Aí me deixou sem pagar as contas, né? Que seria o extra, pelo tempo que eu deixei então, que eu sairia antes, e ficou tudo bem. Aí a gente alugou a casa, estamos aqui com nossos cachorrinhos, indo na igreja todo domingo, graças a Deus, trabalhando. Tô pensando em mudar também de serviço, como eu falei pra vocês. É, é muito emprego, cara, é muito emprego. Só que casa é realmente difícil. Então, assim, é isso, cara. Tenham fé, entendeu? Deus abençoe vocês, mas venham preparado, cara. Vem preparado, com dinheiro guardado, porque não dá pra fazer tanta loucura, não, cara. Tem que realmente estar preparado financeiramente, que é o que a gente tem que fazer aqui, tá bom? Deixe seu comentário aí, seu like, o que você achou do vídeo e, enfim, compartilhe aí com aquela pessoa que tá pensando em fazer essa mudança. Eu não recomendo Piemonte pra ninguém, porque realmente tá numa crise difícil e, como aqui, tá difícil casa, mas, cara, se não tiver emprego, você vai arrumar o quê? Entendeu? Então, o emprego eu acho que é um dos principais mesmo. Deus abençoe vocês, tudo de bom, forte abraço.